O próprio Supremo Tribunal Federal falou que nós teríamos uma semana quente depois das manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro, que movimentaram aí o cenário político durante toda a semana. Pois é, a semana não acabou. Coisas já aconteceram, como mais uma operação ontem da Lesa Pátria, ou seja, mais 3 prisões, um deputado estadual preso e o indiciamento da Carla Zambelli também, tá, pessoal? E a gente vai começar falando disso. Matéria da Folha de São Paulo. A Polícia Federal indicia a Carla Zambelli e o hacker Delgatti sobre a suspeita de invasão ao site do CNJ. O que aconteceu? O sistema impenetrável do CNJ foi penetrado por um hacker, até simplista ainda, a forma em que ele acionou o sistema de segurança máxima do judiciário brasileiro. E esse hacker, durante uma oitiva, até dentro da própria CPMI, ele disse que acionou o sistema, conseguiu entrar dentro do sistema de forma fácil, colocou lá dentro um pedido de prisão do Alexandre de Moraes assinado por ele mesmo, e que no final ainda falava, faz o L. Isso só para poder demonstrar para Carla Zambelli que ele tinha condições de invadir o sistema do judiciário. Na visão dele, ele disse que isso aconteceu a pedido da própria Carla Zambelli, uma demonstração que ele conseguiria invadir. E ele pôs essa minuta lá de prisão, né, esse mandado de prisão dentro do site do CNJ. Matéria da Folha de São Paulo. A Polícia Federal indiciou a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto pela invasão ao site do CNJ, que é Conselho Nacional de Justiça, tá, pessoal? A informação foi confirmada ao UOL pelo advogado da parlamentar. A PF concluiu o inquérito sobre a invasão do sistema do CNJ. A investigação apurava se a deputada Carla Zambelli contratou o serviço do hacker para esse fim. O relatório da PF ainda será enviado à PGR. A Procuradoria-Geral da República vai decidir se a deputada será ou não denunciada ao STF. Vamos lá. O hacker invadiu. E o hacker deu todos os caminhos. Falou, ó, eu invadi por aqui, você acessei esse sistema, eu fiz assim, assim, assado. E coloquei lá o mandato de prisão contra o Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. E aí nós temos primeiro a fase de investigação, de inquérito da Polícia Federal. É uma fase até inquisitiva, não dá para ter ampla defesa nem nada disso, é investigação. E eles fizeram essa investigação e chegaram a uma conclusão de que a Carla Zambelli teria pago ou financiado o Walter Delgatti para que ele fizesse isso, ou foi uma demonstração realmente de que ele conseguia, porque a Carla Zambelli queria serviços do Walter Delgatti. Essa é a conclusão da Polícia Federal. Quer dizer que ela já está sendo processada? Não. Quer dizer que a Polícia Federal indiciou a Carla Zambelli. O que quer dizer indiciar? Indiciar é o seguinte, olha, eu peguei a documentação, delegado de polícia, e analisei que ela tem fortes indícios aqui, ou seja, tem prova suficiente da autoria, tem prova da materialidade e indício suficiente de autoria, ou seja, existiu crime? Existiu, hackearam o sistema. Há aqui a possibilidade da Carla Zambelli, indício suficiente de que ela participou? Sim. Então, se eu tenho esses 2 pontos, eu mando para a Procuradoria-Geral da República. Lá na Procuradoria, e isso porque eu estou falando de parlamentar que tem foro privilegiado, uma pessoa comum, e é para o Ministério Público Comum. A Carla Zambelli vai para a Procuradoria-Geral da República e vai analisar toda a documentação que a Polícia Federal mandou para eles. E vai poder, inclusive, falar, não, mas investiga mais isso, procura mais isso. E aí a Procuradoria-Geral da República ela pode arquivar e falar, não tem fundamento o que a polícia falou. Ou ele pode pedir novas diligências, como eu falei agora, ou pode arquivar, né? Ou fazer a denúncia. Feita a denúncia, aí sim vai para o STF. Então, não, ela não está sendo processada pelo STF, mas vai. Por que eu digo que vai? Não estou fazendo futurologia. Mas a PGR não gosta muito de bolsonarista, assim como o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a chance da Carla Zambelli ser denunciada é muito grande.
Vou dar um exemplo para vocês aqui. Prisão, tá? O empresário lá do DF, tem uma rede de atacadistas lá, ele foi preso pela Polícia Federal. Ninguém sabia o motivo real da prisão dele. Até que ficou demonstrado que ele arrecadou dinheiro para alugar um trio elétrico em manifestação. Tá? A acusação é essa, que ele pegou dinheiro para financiar as manifestações que aconteceram em dezembro. Lembra que o pessoal foi para as ruas? Pois é, ele fez pedidos, Pix, arrecadou dinheiro e alugou um trio elétrico nas manifestações. As investigações da Polícia Federal conseguiram desvendar que o empresário do Distrito Federal, Adalto Lúcio Mesquita, preso pela Polícia Federal na manhã dessa quinta-feira na Operação Lesa Pátria, arrecadou dinheiro em espécie e em Pix para bancar a contratação de um trio elétrico para manifestações em Brasília, para atacar as urnas eletrônicas em novembro de 2022. Considerado um patriota radical, entre aspas aqui, né? Em um relatório da Polícia Civil do Distrito Federal, Adalto é natural de Unai, Minas Gerais. O empresário deixou escapar em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos da Câmara que pechinchou com o responsável pelo trio elétrico, conhecido como Coiote, para um valor mais barato no aluguel. Então, o que a Polícia Federal se baseou para a prisão dele, e o STF determinou a prisão dele, é que ele arrecadou dinheiro para um trio elétrico para manifestações em dezembro do ano atrasado, tá? Antes do 8 de janeiro. Não tem nem nada a ver mais com o 8 de janeiro. E eu venho alertando a vocês que as investigações já extrapolaram o 8 de janeiro há muito tempo. Há muito tempo. Por exemplo, a situação que alcançou o Carlos Jordi não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Já alcançaram as manifestações. Pois é. Então, hoje, o direito de se manifestar se põe na cadeia. É assim que está funcionando. Ah, mas alguém lá falou contra a caixinha branca. Falou? Beleza. Ah, o cara que alugou o trio, prende o cara. Entenderam? Ah, o Malafaia atacou o STF. Não, prende os deputados que estão todos lá. O risco é esse de acontecer. Então, tá acontecendo muitas críticas sobre o direito de livre manifestação no Brasil, em especial. Sabe, quando a gente vê uma notícia como essa, eu acho que um cara desse não expõe qualquer risco à sociedade a ponto da preocupação dele ser tão grande a ponto de mandar uma prisão preventiva. Outro caso, Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, está preso por viagem que não existiu. Defesa aponta os abusos do STF. Preso pela Polícia Federal durante a Operação Tempus Veritatis, sob o argumento de que teria deixado o país em avião oficial sem passar pelos controles migratórios, o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, entregou às autoridades documentos que comprovam sua permanência no Brasil. A defesa também pontuou que sua liberdade não coloca em risco a investigação ou a ordem pública, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ainda não revogou a prisão. O primeiro pedido de liberdade foi solicitado pelos advogados no dia 9 de fevereiro, durante a audiência de custódia de Felipe, e foi negado por Moraes 5 dias depois. A defesa entrou com nova solicitação em 19 de fevereiro e aguarda posicionamento do ministro. Juristas entrevistados pelo Gazeta do Povo afirmaram que a prisão pode ser considerada ilegal se a defesa demonstrar que os dados que embasaram a decisão estão errados. É necessário rever a prisão, aponta Maurício Zanoi de Moraes, professor de processo penal da USP e autor de diversos livros sobre direito criminal. E, sabe, é só juntar Lé com Cré aqui. Se o fundamento da prisão é X e o X não existiu, logo a prisão é ilegal. Não precisa ser um jurista, não precisa ser um professor de direito penal da USP, como o brilhante aí, Maurício Zanoide, não. Ele é um professor brilhante. Qualquer reles advogado como eu, ou qualquer pessoa que nem o curso de direito tem, sabe que isso se trata de uma prisão ilegal. Ilegal. Então, assim, a gente tá vendo tantos atropelos acontecerem que, assusta. Quer ver outro? Eu cito para vocês.
Matéria da Gazeta do Povo também. Flávio Dino segue Moraes e vota para condenar 15 réus em primeiro julgamento dele, né? Sobre 8 de janeiro. O cara tem participação ativa durante o período em que era ministro da Justiça sobre o caso do 8 de janeiro. Ninguém aqui esqueceu do caso das câmeras de segurança que desapareceram. Ninguém aqui esqueceu da blindagem do G. Dias. Ninguém aqui esqueceu de tudo que aconteceu. Então, assim, o mínimo moral que poderia se esperar é que o próprio Dino se declarasse suspeito. Ele falasse, olha, eu, como ministro da Justiça, participei diretamente das investigações, teve a questão das câmeras, teve muita situação, teve embates com parlamentares. Eu prefiro me declarar suspeito para julgar esse caso aqui. Ou, legalmente, a declaração de impedimento mesmo, porque ele participou das investigações. Não pode. Por exemplo, um juiz que atuou como delegado no inquérito, depois ele entra como juiz e julgar o caso em que ele foi delegado do inquérito. Não dá impedimento. Então, assim, o cara julga a maior das tranquilidades, condena os caras ainda, 15 réus, a 17 anos de cadeia. Sabe? É uma inversão de valores muito grande. Mas é o novo normal do Brasil. Fazer o quê, né? Então, assim, a gente assiste atônito a tudo isso que está acontecendo no Brasil e cá entre nós. Vai demorar um tempo ainda para o Estado Democrático de Direito voltar à sua normalidade. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Vamos lá. O Eduardo Bolsonaro fez uma publicação aqui, tá? De uma carta antiga em que o Lula, durante o período eleitoral, assinou carta aos evangélicos. Leia a íntegra, né? Matéria do UOL, de 19 de outubro de 2022. Olha o que o Lula escreveu para os evangélicos. Para mim, a vida é sagrada, obra das mãos do Criador, e meu compromisso sempre foi e será com sua proteção. Sou pessoalmente contra o aborto e lembro a todos e todas que este não é um tema a ser decidido pelo presidente da República, e sim pelo Congresso Nacional. Tá, teve pastor que acreditou nisso, mas vamos lá. Palavras do descondenado, né? Citando aqui o Eduardo Bolsonaro, abre aspas para a fala dele. Pode confiar. Se não fosse a liberdade de expressão nas redes para botar pressão, certamente o aborto estaria praticamente legalizado no Brasil até o 9º mês de gestação. E é verdade. Por quê? Porque o governo Lula, desde quando ingressou no poder, ele vem tentando emplacar, através da ministra da Saúde aí, a pauta do aborto. O Gustavo Gaia, que é deputado federal, também publicou aqui um comparativo aqui, ó. Quem poderia imaginar? Em 2022, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre a direção de Alexandre de Moraes, vetou a propaganda de Bolsonaro que acusava Lula de incentivar o aborto. Carmen Lúcia vê desinformação, peça afirmou, sem provas, que o petista quer mudar a lei do aborto. Pois é, em 2024, a realidade dos fatos. O governo Lula autoriza, por uma norma técnica, uma nota técnica, aborto em caso de abusos, né, nos casos legais, até os 9 meses de gestação. Ele mudou a regra do aborto? Não quer dizer que ele ampliou o leque. Tá? Já tentaram e não conseguiram, derrubaram também. Mas aqui o que ele permitiu foi que até os 9 meses, a mulher vai para o parto e ali ela define se ela quer tirar a criança viva ou morta. Isso é uma aberração, isso é criminoso. E a pressão popular, inclusive dos evangélicos, foi muito grande e o governo recuou. Mas isso, na minha visão, é criminoso. Uma criança formar até os 9 meses de gestação. Não, e os argumentos da nota técnica? Feto não sente dor. Pro inferno com um discurso desse.
em segurança, o que diz a nota do governo Lula sobre o aborto. Diante da repercussão negativa, o Ministério suspendeu o documento que autorizava interromper a gravidez em qualquer etapa da gestação. Essa publicação foi feita pela colunista Ana Paula, do vôlei, né? E ela escreveu o seguinte: você já deve ter ouvido por aí que política não importa, mas entender o que aconteceu em menos de 24 horas, através de um incapaz Ministério da Saúde, o atual desgoverno, alinhado com ditadores, emitiu uma nota técnica autorizando o aborto no país, casos previstos em lei, até o nascimento do bebê. Diante da imensa repercussão e pressão negativa, o Ministério da Saúde decidiu suspender a nota. Em um tweet mais cedo, a pasta respondeu a um tweet meu dizendo que se tratava de informação falsa e que o documento havia sido suspenso. Como algo pode ser falso se foi suspenso? E assim, a tentativa de emplacar as pautas de esquerda, aborto, dentre outras, é o tempo todo do governo Lula. Então, assim, foi inquestionavelmente dito pelo Lula que não trataria disso com ações de governo e se mostra agora que foi uma mentira. Porque se o Lula não concordasse com isso, ele teria mandado a ministra embora, tá? Teria exonerado a ministra por causa dessa nota. Se ele realmente fosse fiel à sua convicção. E por que o Eduardo Bolsonaro falou isso? Porque o Lula está tentando se reaproximar dos evangélicos agora. E os evangélicos estão abrindo as pernas e escancarando para o governo Lula. Tem emenda boa. E os deputados, pastores que foram eleitos, viram agora uma boa sinalização do Lula, que isentou impostos. O governo de fariseus. E colocam o dinheiro acima de tudo, o dízimo acima das almas, né? Ou as isenções acima das almas. É a música da Aimee lá. Pois é, que tá dando tanta repercussão. E um monte de pastorzinho aí foi falar contra a música dela. Ai, não pode falar mal da igreja, fala que a igreja se vendeu. Não se vendeu? Vocês votam, apoiam esses pastores que estão lá dando apoio pro Lula, que solta a nota técnica do aborto. Vocês têm o sangue do aborto nas mãos. Então não me venha com hipocrisia, não. É um bando de canalha hipócrita. Sim, esses pastores que ficam aí fazendo notinha contra a música da menina. A menina fez mais do que certo. Essa é a minha visão. Vamos lá. Bora partir para outra matéria. O Mrs. Brasil citou aqui o Hélio Beltrão. Eu achei bem interessante. Dá uma olhada. Ele deu a entrevista... o entendimento do que é fascismo, né? O conceito de fascismo. É uma filosofia caracterizada por um líder autoritário. É a suspensão forçada da oposição, subordinação dos interesses individuais em prol do bem da nação e pela ferrenha arregimentação da sociedade e submissão das empresas aos desígnios do líder e de seu partido. E aí ele cita uma matéria. Lula diz que a Vale não é dona do Brasil e que empresas devem seguir o pensamento do governo. Ou seja, é uma linha identitária totalmente fascista do governo. Acuse-os do que você é. Assim funciona, tá? Então, sim, mandar nas empresas privadas, estatizar tudo, deixar o Estado grande, autoritário. Pois é, são fascistas que fazem isso. Mas no momento atual, quem é que você está vendo fazer isso? Mrs. Brasil escreveu o seguinte: apesar dos militantes da esquerda imputarem o termo fascismo a qualquer um que discorde do pensamento progressista, em muitas ocasiões eles repetem traços e características políticas do fascismo. Lula expressou um pensamento fortemente corporativista, quer que a condução de uma empresa privada seja ditada pelo governo, algo característico. Fascismo. O Hélio Beltrão trouxe a definição exata e precisa do regime político fascista e mostra como diversas atitudes e falas do governo se assemelham à ação de Mussolini.
Fica aí, né, a nota do Misses Brasil, demonstrando claramente, né, quem é o quê, tá? Por fim, mas não muito importante, tem 2 dias que eu tô tentando falar dessa matéria aqui, sempre chega no final, o vídeo fica grande e eu não falo. Dessa vez eu vou falar. Pois é, o Guilherme Boulos vai ter que deixar o Celtinha dele, tadinho do Guilherme Boulos. Ele recebeu ameaças de morte, né, e eu repudio quem fez qualquer ameaça contra o Boulos, mas ele tá muito chateado, porque ele vai ter que deixar o Celtinha dele e pegar um carro blindado. Então, o Boulos é uma pessoa do povo, uma pessoa simples, pobre, que usa um Celtinha, né? O pré-candidato à prefeitura da capital paulista, o deputado federal Guilherme Boulos, do pessoal de São Paulo, deixará de utilizar o seu Celta, carro que virou sua marca registrada em campanhas para se deslocar pela cidade de veículo blindado após receber ameaças de morte nas redes sociais. Então aqui fica o meu repúdio, né, a quem fez ameaças ao Boulos. Eu acho isso uma verdadeira aberração, tá? Política se discute com ideias e não com ameaças, mas vamos falar a realidade dos fatos aqui. Tem gente que acredita que o Boulos é uma pessoa simples e pobre que anda de Celtinha. Balela, conversa fiada, tá? O Mujica, Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, ele tem a característica de ser um cara realmente simples. Realmente simples. E ele tem um fusquinha. Essa semana saiu uma nota e o Pepe Mujica é absurdo, porque em apenas um ano ele conseguiu aumentar em 70% o seu patrimônio. Hoje, somado todo o patrimônio do Pepe Mujica, 700 mil reais. O cara é ex-presidente. Todo o patrimônio dele hoje, depois do aumento do patrimônio, porque ele vendeu um pedaço de terra e investiu em outro, é 700 mil reais. E o Pepe Mujica tem um Fusquinha. E esse Fusquinha é o Fusca do Pepe Mujica mesmo. Ele é um cara simples mesmo. Boulos é filho de médicos. Os pais são médicos, ricos, da Zona Sul de São Paulo. Vamos lá. Boulos, professor universitário, que dá uma bela receita. Então, a história do Celtinha é um apelo político e eleitoral para tentar fazer uma equiparação ali ao Pepe Mujica. Mas não acredita nessa balela de que Boulos é o comunista que realmente prega o comunismo e aplica. Não, o cara de pobre não tem nada, tá? É jatinho para fazer campanha e Celtinha para pagar de pobre, né? Mas vai fazer campanha numa mansão com a Marta Suplicy chegando de Celtinha, né? Tá de brincadeira, né? Então, assim, esses discursinhos a gente tem que abrir os olhos das pessoas. Isso aí é uma narrativa que não cola muito, você pode ter certeza, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final com o nosso editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço e até lá.